Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. A partir dessa semana, né, nossos encontros serão toda sexta-feira às 8 horas aqui no meu Instagram, Tainá Psi. Sejam todos muito bem-vindos. E o tema da live de hoje é como a ansiedade pode impedir o seu processo de emagrecimento. E na live de hoje nós teremos uma convidada. Daqui a pouquinho ela vai aparecer por aqui para a gente dar início à nossa live. Enquanto vocês estão chegando, né? Aproveita esse momento, aproveita essa oportunidade para a gente bater um papo, para a gente tirar dúvidas. Pega esse aviãozinho e compartilha com amigos, compartilha com familiares, que é um tema muito importante e que poucas pessoas sabem disso. Aqui. Uma das queixas mais comuns durante esse período da pandemia é a questão da ansiedade. E outra queixa que tem surgido com bastante frequência também em decorrência da pandemia, do isolamento, é a questão da dificuldade de perder os quilinhos extras que muitas pessoas acabaram adquirindo nesse período do isolamento, nesse período que ficamos mais reclusos, mais tempos dentro de casa, um período mais ansioso, né? Sem ter muitas atividades, sem fazer muitos movimentos, e o quanto é importante a gente falar sobre isso. Quantas pessoas, né, ao decorrer desse período da pandemia, viu a necessidade, né, se viu com um outro peso, né, se viu de uma forma diferente. A gente precisa, né, falar sobre isso também, porque o processo de emagrecimento envolve vários fatores, inclusive o psicológico. Nossa convidada acabou de chegar. Oi, Boa oi. noite, Lawane. Boa noite. Enquanto você não chegava, eu estava fazendo uma breve introduçãozinha aqui sobre o tema, né, sobre o nosso conteúdo. Aproveita, né, você já fez uma invasão no meu perfil para se apresentar, mas vamos aproveitar quem está chegando, né? Boa noite a quem está chegando. Se apresente novamente, fale um pouquinho sobre você, sobre sua atuação. Bom, eu me chamo Lawane Teotônio, né? Como a grande maioria já viu aí. Sou formada em nutrição há 5 anos e agora tenho uma certificação de estrategista em emagrecimento. Já venho aí trabalhando com o público feminino há mais ou menos 2 anos. Eu me dediquei só às mulheres, que é o meu xodozinho, é o público que eu realmente me identifico bastante. E trazendo transformação, né? Porque o nosso trabalho não é só, como eu costumo dizer para elas, não é só o peso na balança, é um conjunto completo. É o físico, é o mental, é o emocional, entra tudo, né, nesse processo. E o processo de emagrecimento ele é muito delicado. Então não adianta eu dizer que só eu, como nutricionista, vou conseguir que ela tenha um emagrecimento definitivo, duradouro, principalmente para aquelas pessoas que estão bem mais acima do peso, que precisam perder aí mais de 30 quilos. Requer sim um acompanhamento multidisciplinar, né? E essa questão da psicologia está totalmente alinhada e é necessário sim. É tanto que minhas clientes que vêm com uma meta maior de peso, eu sempre aconselho que procurem uma psicóloga para fazer esse acompanhamento mental, né? Porque a gente que conhece, que trabalha já com emagrecimento, tem certa dificuldade, imagine para elas que estão aí tentando traçar e trilhar um novo caminho, né? Vem um turbilhão de emoções por trás.
E é sempre assim, eu sempre indico, e essa live com você hoje, Tânia, com certeza vai trazer e agregar muito para as clientes. Eu espero que você deixe a live salva para que elas assistam depois, quem não puder. E vamos ver o que é que a gente pode ajudar as pessoas aí durante esse tempinho de live, né? Antes de você chegar, né, eu estava fazendo uma breve introdução, né, que quem chegou depois vai poder assistir, que é sobre esse período que nós estamos vivendo, né, essa questão da pandemia, né. Não tem como a gente falar sobre o que a gente está vivendo hoje, porque para mim no consultório é muito frequente essa demanda, não só das dificuldades enfrentadas durante a pandemia, mas também a gente sabe que lidar com a ansiedade num período que a gente está mais isolado, que a gente não tem muita possibilidade de fazer atividade física, tem mais tempo ocioso, a gente sabe que como consequência sempre tem uns quilinhos a mais, sempre tem pessoas, né, que se veem num corpo diferente do antes e depois. Vamos pensar aí nesses quase 2 anos de pandemia em que a gente passou basicamente um ano numa grande restrição e assim, à medida que as coisas foram melhorando, a gente foi criando outras rotinas, né, que não tínhamos antes. E se perceber em um corpo diferente também é algo que muitas vezes assusta, porque no dia a dia, estando em casa, muitas vezes a gente não percebe algumas coisas. Quando a gente vai criar uma rotina diferente, quando a gente precisa sair, que a gente vai vestir uma roupa e ver, aquela roupa não está cabendo, né? O que é que aconteceu nesse período que às vezes a gente tem essa dificuldade de se enxergar e o quão é difícil lidar muitas vezes com essa mudança, porque a gente é muito fácil a gente ganhar peso, mas o processo de emagrecimento parece que ser muito mais difícil e doloroso para muitas pessoas, e a gente precisa falar sobre esses aspectos, né, que não é fácil, né? Eu já conversei, inclusive, com amigas sobre isso e elas sempre brincam comigo, né, falando que é muito fácil a gente ganha peso de olhos fechados, às vezes de uma semana para outra e a gente não se dá conta. Mas na hora que a gente decide, não, eu vou me dedicar, eu vou fazer atividade física, eu quero emagrecer, eu quero perder esses quilinhos extras que eu ganhei, parece que uma semana é insuficiente, parece que nunca dá certo, parece que é tentativa e erro o tempo todo. É importante a gente falar sobre esses aspectos. Não existem tantas coisas que a gente pode abordar na live de hoje sobre esse conteúdo, que é importante a gente trazer essa perspectiva, né? Essa outra perspectiva também, né? A realidade que estamos vivendo, né? Com certeza. Eu acho que a grande maioria das pessoas que ficaram em home office, né, durante essa pandemia, elas conseguiram uns quilinhos a mais. Eu tô para achar alguém que não engordou nessa pandemia. É tanto que a procura pelos serviços de nutrição aumentaram bastante depois que começaram a flexibilizar, né? Que as pessoas foram voltando à vida normal. E todo mundo sempre, as roupas estão muito apertadas, eu não estava vestindo minhas roupas de trabalho, eu não estava vestindo roupa de sair, né? Era sempre aquele pijaminha, uma roupinha mais confortável em casa. E o choque veio quando elas precisaram vestir essas roupas novamente, né? Algumas relataram que a roupa não dava, não fechava, outras que a roupa estava um pouquinho mais apertada. E a pandemia trouxe não só uns quilinhos a mais, né? Trouxe aí vários problemas psicológicos, a ansiedade, a depressão, né? Que, querendo ou não, se tornou muito comum. Quem for chegando, eu vou aproveitar. Peguem esse aviãozinho, compartilha com amigos, compartilha com familiares, porque esse é um tema que agrega a muita gente. E a gente precisa falar sobre alguns aspectos que não são ditos no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não sabe o quanto a nossa mente, o quanto os fatores psicológicos influenciam também o processo de emagrecimento. Então aproveitem que a live está no início e compartilha que até o final dessa live vocês vão aprender muita coisa por aqui. Lawane, me diga uma coisa, você se considera uma pessoa ansiosa? Bastante. Eu acho que é o meu maior, a coisa que mais me atrapalha é a minha ansiedade.
Se eu tenho algum projeto para colocar para frente, eu já estou ali dias antes. Eu acho que isso vem desde o tempo de faculdade, essa questão da ansiedade mais à flor da pele. Quando eu estava terminando o meu TCC, para concluir o curso, eu adquiri uma coisa chamada psoríase. Não sei se você conhece, que Uhum. é uma irritação na pele devido ao estresse, a questões emocionais, né? E aí, sempre que eu tô, assim, bem ansiosa com alguma coisa, ou bastante estressada com alguma coisa, é o primeiro sinal. Aparecem as manchinhas, geralmente cotovelo, joelho, as manchinhas vermelhas. Aí eu já olho pro meu esposo e falo, eu tô estressada, eu estou muito ansiosa. É uma das duas coisas. É o primeiro sinal, eu já fico, querendo ou não, me privando, né? Me cobrando ali, vamos parar, já tá bom, já tá no limite. Mas eu me considero muito ansiosa. Hoje é difícil se perguntar quem não é, mas é interessante essa questão da autopercepção, né? Porque hoje a ansiedade está presente na vida de todos nós, só que em diferentes níveis, né? E quando você traz essa questão psicossomática, né, que é a questão de um sintoma psicológico se transformar em algo físico, né? E que muitas vezes é negligenciado. O aspecto físico, né? Que tem um impacto psicológico, muitas vezes é negligenciado. As pessoas não olham para aquilo, as pessoas buscam um médico e às vezes quando vai buscar um dermatologista, quando vai buscar um cardiologista, é que elas descobrem o impacto psicológico daquela questão, né? O que está por trás. Diz que deveria, na verdade, ser o contrário, né? A gente olhar primeiro para o nosso psicológico, porque é algo que a gente pode olhar para isso todos os dias e a Uhum. gente começar a estabelecer um processo de autocontrole, né? Da gente conseguir perceber essas diferenças. Porque se nosso corpo chega no nível de demonstrar sintomas físicos, significa que algo não está bem há algum tempo. Não é de agora. E é importante que as pessoas saibam disso, porque não é uma informação muito divulgada. As pessoas falam de uma ansiedade de uma forma muito generalista e tem alguns aspectos muito específicos que a gente precisa olhar para isso também. Qual é o nível de ansiedade, qual é o nível de estresse na sua vida para chegar ao ponto de ter um sintoma físico, né? Muitas pessoas também acabam desenvolvendo, por exemplo, uma hipertensão, né? E às vezes se associa apenas à questão genética. E tem uma questão psicológica envolvida, né? Quanto maior o estresse, maior a ansiedade, maior o nível de cortisol no nosso organismo. Enquanto maior esse nível de cortisol, mais eleva a nossa pressão arterial e a probabilidade de isso virar algo crônico, como hipertensão, é grande, né? Mas as E o pessoas cortisol, ele atrapalha no emagrecimento também. exatamente. E as pessoas acabam não olhando para esse aspecto, não negligenciando, como se fosse, é besteira. Todo mundo está estressado, todo mundo é ansioso de algum sentido. Mas essa questão para nossa saúde mental, né, para nossa saúde física, para o processo de emagrecimento, também é um ponto. Quando eu falo assim dessa questão dessas alterações do hormônio, né, o que é que acontece quando a gente tem um nível alto de cortisol com relação, por exemplo, ao processo de emagrecimento? Normalmente a gente sente mais cansaço, normalmente a gente sente mais desânimo, normalmente a gente não tem aquela disposição para fazer algumas coisas, inclusive, por exemplo, uma refeição mais saudável, porque, não, dá mais trabalho, fazer uma atividade física, não, tô com preguiça, não, eu tô cansada. Isso também tem um efeito, né, do hormonal, né? E a gente precisa olhar para esses aspectos. Por isso que não é tão fácil como as pessoas pensam. A pessoa quer emagrecer, paga uma academia, paga uma nutricionista e vai. Não, tem muito mais coisa por detrás desse processo de emagrecimento. Primeiro, Muito. por que você quer emagrecer, né? Muito porque tem dois viés, né? Aquele viés da pessoa que acha que ela precisa emagrecer por conta da opinião do outro, né? E a gente sabe o quanto isso é pesado, né? Você se sentir obrigado a emagrecer por conta de um outro é algo muito difícil, porque você não está fazendo aquilo por vontade, você está fazendo aquilo como uma obrigatoriedade. Isso é diferente de uma pessoa
que não está bem consigo mesma, não está bem com o seu corpo. Não importa se ela quer perder 1 quilo, não importa se ela quer perder 500 gramas, não importa se ela perder 5, 10, não importa quantos quilos ela quer perder. Mas o fato dela querer ser algo dela, ela não está bem com o corpo dela, não está bem com a sua própria imagem corporal, com quem ela vê no espelho, o processo é diferente. E às vezes isso acontece de uma forma muito inconsciente. Por isso que, por exemplo, na psicoterapia, quando surge alguma demanda como essa, a gente também investiga essa dificuldade. Não é estranho, né, surgir na terapia, numa sessão ou em algum momento, alguma pessoa relatar, eu quero emagrecer, mas eu tô tendo dificuldade, ou eu não vou, o porquê não ir, né? E quando a gente vai investigar, vai olhar para a história de vida daquela pessoa, vai olhar para essas dificuldades, a gente começa a compreender melhor o porquê é tão difícil. E isso muda muita coisa nessa postura. Por quem você quer emagrecer? Você quer emagrecer por você ou pelo outro? Você se sente bem com o seu corpo ou não? E aí vem aquela questão, né, que a gente sempre fala, que é possível emagrecer sem sofrimento, de uma forma mais saudável. Não é mesmo, Lawane? Fala um pouquinho dessa questão dessas receitas malucas que tem por aí, né? Tem essa questão também, que é algo que eu vejo que é muito divulgado, muito comum, aquelas pessoas que buscam resultados imediatos. E muitas vezes a ansiedade também está nesse processo, porque a ansiedade a gente quer coisas rápidas, a gente quer soluções de uma hora para outra. Nossa vida está tão corrida que às vezes, não, fazer uma academia é muito difícil, fazer atividade física é muito difícil. Mas descobri aqui na internet que tem uma receita que diz que eu vou perder 5 quilos em 3 dias, que é maravilhoso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Eu acho que o mal do século é que as pessoas são muito imediatistas, querem tudo para ontem, e aí a ansiedade vem com tudo nesse processo, né? O que eu costumo falar muito para as minhas clientes é justamente eu trabalho com essa linha do emagrecimento, né? E eu sempre digo para elas, comigo vocês vão emagrecer sem sofrimento e sem fazer loucura. Eu sou uma nutricionista que é totalmente contra dietas restritivas. Eu acho que tudo tem um limite e a gente precisa conhecer um pouquinho da história do paciente, entender o que é que ele quer, e são perguntas que eu faço assim no primeiro atendimento, né? Eu sempre pergunto para elas, por que você quer emagrecer? Aí elas vão me responder o porquê, né? E a partir desse porquê, eu faço uma segunda pergunta que às vezes elas não sabem responder, que é, por que você se pesa? São poucas as que sabem responder por que se pesam. E aí a gente já vê algumas crenças por trás disso tudo, né? Que são construídas no decorrer da sua vida. E aí algumas crenças, elas são bem difíceis de ser quebradas. Requer um pouquinho de tempo. Depois que eu fiz a certificação de estrategista de emagrecimento, eu consigo resultados muito mais rápidos nas minhas clientes. E isso acaba que diminui um pouquinho essa questão da ansiedade. Em alguns casos, porque em outros, elas já vêm lá no meu perfil, alguns depoimentos, né, das meninas, que, perdi, sei lá, 6 quilos em 4 semanas. E elas ficam se cobrando para atingir aquele objetivo também. E eu sempre digo, é individual. Cada corpo, ele reage de uma maneira. Cada pessoa vai ter um tipo de resultado. E aí a gente consegue trabalhar um pouquinho mais, assim, direcionado quando esse atendimento é individual, só eu e a cliente. Porque eu gosto muito de trabalhar com grupos, e aí lá nos grupos tem a questão boa, que é da comunidade, né, delas estarem inseridas num grupo de mulheres que querem o mesmo objetivo que elas, que se ajudam, e cada pequena conquista é comemorada. Mas a parte lá individual, mas eu e ela, também é muito interessante. E essa questão das dietas de internet, né? Hoje em dia, em terra de internet, ninguém é dono de nada. E acaba que elas têm essa facilidade. E hoje na internet informação é muito fácil de ser encontrada. Mas aí a diferença é uma informação real, verídica, que vai trazer resultado.
E outra é como a gente tem tanto aí fake news, né? De prometer, sei lá, 5 quilos em 2 dias, como eu já vi em muitos casos, de chá seca barriga, de coisas absurdas. Que eu paro assim, eu olho, digo, meu Deus, como é que a pessoa teve capacidade de inventar um negócio desse, sabendo que não traz resultado para ninguém? Ou pode até trazer, mas que não é sustentável. Como eu já tive várias clientes que me procuraram, e elas, quando me procuram, que já fizeram várias coisas, né, várias tentativas, elas chegam e me dizem assim: Lawane, eu vim para você por indicação de outra pessoa e você é minha última saída. Se não der certo com você, eu vou desistir, ou eu vou fazer uma bariátrica, como tem vários casos assim. Tipo, elas me procuram como um milagre, sabe? É aqui que eu vou achar um milagre. Se eu não achar um milagre aqui, eu vou desistir e acabou. E eu sempre pergunto, né? Tento investigar um pouquinho da história que vem por trás. E aí, sempre, sem exceção, nesses casos, tem lá uma dieta maluca que achou na internet, ou que foi da prima, da amiga, da vizinha. E eu no meu Instagram, eu passo uma linha assim, um posicionamento muito firme em relação a essas dietas restritivas. Já fiz várias lives sobre isso, inclusive com outros profissionais também. Por quê? Não é sustentável a longo prazo. Você pode até conseguir fazer 2, 3 dias, uma semana, mas e os outros dias? Não adianta tu fazer uma restrição tão grande e conseguir sustentar apenas uma semana, ver aquele resultado ali inicial, né? Porque vai ter sim, conforme você fez essa restrição calórica, o teu corpo ele vai ter que queimar o teu estoque para te dar energia para funcionar. Nosso corpo precisa de energia para funcionar, é como se fosse um carro. O carro precisa do combustível, nosso corpo precisa da energia, que ela vai vir como fonte de energia primária a glicose, para vir dos carboidratos, da queima dos alimentos. E quando você restringe muito a alimentação, consegue lá os primeiros resultados daquela semana. Ai, consegui, sei lá, 5 quilos. Estou super animada, a dieta vai dar certo. Mas na outra semana tá correndo até o reboco das paredes. Adianta de quê? De nada. Porque tu não vai conseguir sustentar o resultado que tu teve, os 5 quilos, né, por exemplo, que tu conseguiu naquela semana. Como consequência, o teu corpo vai querer repor aquele estoque que ele queimou, vai dar aquele famoso efeito rebote. Então, consequentemente, tu vai comer mais, porque os níveis de grelina e leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade, vão estar totalmente desregulados. Então, consequentemente, tu vai comer muito mais do que tu comia antes. E aí você não vai ter mais essa percepção. Porque pelo fato de você ter restringido muito, você vai comer mais e vai ficar naquela, eu tô comendo a mesma quantidade que eu comia antes, mas não está. É tudo uma falsa impressão, sabe? E aí eu venho me posicionando muito firme em relação a isso no meu Instagram, principalmente nos últimos meses. Porque o que teve de clientes que me procuraram com casos assim, que acharam algo na internet, que fez a dieta de fulaninho lá, que restringiu, a pessoa chegar para mim comendo 500 calorias por dia. Gente, o que é 500 calorias? Em 500 calorias não sustenta ninguém, nem uma criança. Ai, Aone, mas olha, eu perdi, teve uma menina que me procurou, ela disse, eu perdi 7 quilos. Aí eu disse, perder 7 quilos no mês? Ela, não, uma semana. Aí eu, tá, mas como é que foi isso? Ela foi contar, né? Toda uma história milaborante por trás, né? Que, ai, que eu tava tomando não sei quantos chás, eu não tava fazendo nem café, nem almoço, nem jantar. Tava vivendo de suco, de não sei o quê. Aí eu, certo. E agora, como é que tá depois que tu fizesse isso aí? Ela, mulher, eu tenho percebido que eu tenho comido bem mais. Aí eu fui explicar pra ela o mecanismo por trás disso tudo, né? Que é mais ou menos o que eu expliquei aqui antes. E é importante E também aí, a gente pegar, só fazendo um recorte do que você disse, de quando a gente fala num processo de emagrecimento de forma saudável, a gente tem que pensar assim em nós, né? Nos nossos objetivos, o que é que a gente quer.
porque a gente sabe que a sociedade tem uma influência grande, né? Então, quando a gente está falando aqui do processo de emagrecimento, é para as pessoas que querem emagrecer de uma forma saudável. Não é ideia de um estereótipo de um corpo perfeito, não é nada disso, tá? Então, só fazendo esse recorte que eu acho que é muito importante a gente falar, porque Com tem certeza. muitas pessoas utilizando outras como padrão e às vezes quer alcançar aquilo que não é inalcançável para ela porque não faz parte da realidade dela. E às vezes esse sacrifício é tão grande que traz outras consequências. Quando você traz esse caso, né, do quanto de calorias ela estava comendo e a restrição que ela fez, pense que isso a longo prazo se torna adoecedor. Por quê? Aí ela não vai ter energia para fazer muita coisa, isso também vai influenciar a questão do sono, ela vai se cobrar cada vez mais e muitas vezes a gente precisa lembrar um fator muito importante, né, para casos de ansiedade e transtornos mentais de uma maneira geral, que é o nosso estilo de vida. Muitas vezes existem pessoas que desenvolvem transtorno que não tem nada a ver com questão de genética. Existe o fator genético que contribui? Existe. Mas esse não é o único fator de risco. O nosso estilo de vida, muitas vezes, ele é um fator que aumenta a predisposição para isso, do que simplesmente você ter um estilo de vida que não é proporcional àquilo que deveria ser. Porque quando a gente fala em saúde, e a gente fala em saúde mental eu não olho apenas a questão do mente, eu olho mente, corpo, espírito, alma, tudo. Né? O contexto da vida daquela pessoa como um todo. E a gente precisa levar em consideração que a dieta não afeta apenas seu corpo, afeta a sua mente, afeta seu humor. Ninguém fica feliz se restringindo, muitas vezes em sofrimento, quando ela precisa estar em dieta e ver outra pessoa comendo aquilo que ela gostaria de estar comendo. Isso, gente, é algo que dói. Né? E quando a gente fala do processo de emagrecimento ser algo saudável, não precisa ser um sofrimento ainda maior. A gente sabe que emagrecer para muitas pessoas é um processo difícil, mas esse processo, por ser difícil, não precisa ser sofrido. Existe uma diferença. Né? E a gente pontuar isso também é importante. Uma coisa é o processo ser difícil, outra coisa é o processo ser sofrido. Porque você passa uma semana em restrição, aí tem aquelas pessoas que, opa, perdi quilos agora, chegar no final de semana, vou comer tudo porque eu segui a dieta durante uma semana, então agora eu posso. Aí vem pizza, aí vem sorvete, aí vem brigadeiro, aí vem aniversário, aí tudo que não poderia de uma vez só, concentra tudo em 2 dias. E aí volta para aquilo que a gente falou lá no começo. Estaca zero. Ganhar o que você perdeu é muito mais fácil do que manter. E é por isso que muitas pessoas se queixam, né, do quanto é difícil emagrecer. Porque, na verdade, não é difícil emagrecer. É difícil manter o emagrecimento. Né? E também tem esse outro ponto, essa diferença. Eu já, assim, já tenho uma visão diferente. É difícil também emagrecer em alguns casos específicos, porque o emagrecimento ele tem um ciclo. Vem questão hormonal, vem questão de atividades, de alimentação. E aí algumas pessoas têm esse desequilíbrio hormonal que acaba que dificulta esse processo. Diferente de uma pessoa que tem os hormônios todos alinhados, como a gente também consegue fazer esse alinhamento através da alimentação. Para quem tem essa desregulação, por exemplo, eu sofro de algum problema na tireoide, um exemplo. Os hormônios da tireoide, eles são extremamente importantes para todo o funcionamento dos outros hormônios. Então, essas pessoas, geralmente, elas têm uma dificuldade maior em emagrecer. E aí já vem várias outras questões por trás, que não é só o nutricionista que vai resolver. Assim como tem pessoas que vêm aí tudo normal, os hormônios tudo ok, a saúde ok, perdem peso muito rápido. Que às vezes eu fico chocada. Digo, meu Deus, como é que pode? Foi tão rápido. E o mais importante de tudo isso, né, é a gente passar para o nosso cliente, tanto eu como nutricionista, como a Tainá, fazendo os atendimentos dela na psicologia, é a gente passar, né, nesse processo de emagrecimento, que como ela falou, é difícil, mas não precisa ser sofrido. Isso é um posicionamento meu.
Já venho há um tempo com esse posicionamento. Não sei se é o mesmo que a Tânia tem, mas eu acredito que sim. Não preciso de sofrimento. Para mim, as minhas clientes, elas ficam tipo assim, ah, Anne, mas eu vou comer tudo isso e vou emagrecer. Eu disse, vai. Eu digo sempre, vai. E muitas delas duvidam que vão conseguir emagrecer. Por quê? Elas já tinham um padrão alimentar, elas já seguiam a dieta, né? Porque a dieta é tudo aquilo que a gente come, é o nosso estilo de vida. Então elas já vinham seguindo, comendo de tudo, né? Muita besteira, muito fast food, muita massa. E acaba que a visão que elas têm da comida da forma certa, natural, né? O arroz e feijão, como eu costumo dizer. Que quando elas vão para essa parte mais equilibrada da coisa, que eu sempre, quando eu atendo um cliente, eu sempre prezo por essa reeducação alimentar, porque não adianta nada eu chegar aqui com a low carb para um cliente que está começando agora. Ele precisa entender tudo o que tem por trás, ele precisa se reeducar primeiramente, porque ele não vai conseguir fazer, nem vai conseguir seguir, nem muito menos manter aquilo. Então, sempre tem um processo, a gente precisa começar do início, não pular etapas. É o mais importante de tudo. E aí eu sempre prezo por isso, né? Por essa alimentação mais equilibrada. Ah, Lawane, isso quer dizer que eu não vou poder comer um doce que eu gosto. Eu amo chocolate. Eu não vou poder comer porque eu estou fazendo a sua reeducação alimentar ou estou fazendo acompanhamento com você. Muito pelo contrário. Eu digo a todas as minhas clientes, vocês vão emagrecer comendo o que vocês gostam. Eu não estou aqui para tirar nada de ninguém. Qual é a minha função? Mostrar para elas que é possível emagrecer com equilíbrio. Elas podem sim comer o doce delas, o chocolate delas. Ah, Ana, eu amo comer uma pizza no final de semana. Uma ou duas fatias de pizza não vai te matar, não. O negócio é tu comer uma pizza inteira. E aí a gente vem para aquela questão do pensamento 880, né? Para quem é Exatamente. todo, esse pensamento é muito comum. E o que é o pensamento 880? Ou é menos ou é mais. Não tem a questão do equilíbrio, né? Que eu acredito que tanto na nutrição quanto na psicologia isso seja um ponto em comum. Eu sempre falo com meus pacientes sobre a importância do equilíbrio na nossa vida. E o quanto é difícil esse processo, né? E a palavra-chave da live de hoje para tudo na nossa vida é a questão do processo. Muitas pessoas querem o resultado, mas não querem viver o processo. Se não vivem o processo, não vai obter o resultado, nem vai entender. Quando a Lawane traz essa questão dela explicar para os pacientes dela como funciona, na psicoterapia isso também existe, porque vocês precisam saber, né, o que vocês querem, está claro o objetivo de vocês, entender como é que vai funcionar. Ah, fiz a dieta um dia, no dia seguinte não vi diferença em peso nenhum. Óbvio, quando você entra na academia, não se espera que você tenha o resultado que você quer em uma semana, em um mês. Muitas pessoas só veem o resultado depois de um ano, porque é um processo, é algo que é diário. E quando a gente fala desse pensamento 880, ou eu me restringo muito, ou eu libero demais. E aí entra a questão da ansiedade, entra a questão da culpa, entra a questão da frustração. Ah, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir, eu não dou conta, isso não é para mim. Então a gente precisa olhar para esses dois aspectos. O mais importante, por mais que você tenha em mente um resultado, isso não significa que você não vai alcançar. Isso significa que você tem que prestar mais atenção. O que é que você está fazendo? Como é que está sendo a sua rotina? Buscando esse equilíbrio para que lá na frente você colhe o resultado desse processo. Se você não vive o processo, você não mantém. Né? O quão é difícil manter? Quando você falou dessa questão dos exemplos, né, de pacientes diferentes, isso eu acho que é importante a gente trazer também o quanto a gente tem que olhar para o aspecto individual de cada um. Tanto na psicologia como na nutrição, vai ter várias técnicas, vai ter várias formas que a gente tem comprovado de eficácia, mas a gente não aplica sem levar em consideração o individual, a história de vida de cada um. Por quê? Porque por mais que as situações sejam parecidas, que nunca vai ser 100% igual. Uma pessoa... Eu tenho 2 pacientes com transtorno de ansiedade. É a mesma transtorno de ansiedade? Não é, gente. Nunca vai ser. A história de vida de um vai ser totalmente da história de vida do outro. As dificuldades de um não necessariamente vai ser a mesma.
Podem ter aspectos semelhantes? Sim, obviamente. Porque existe uma categorização de um transtorno que tem sintomas semelhantes, mas o ponto de vista da história de vida é um fator pré-determinante. Porque muitas vezes, se um tem uma dificuldade maior em algo e o outro tem mais facilidade, a gente vai trabalhar em cima daquilo. Senão a gente não consegue avançar. Não adianta, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo porque é muito frequente quando a gente fala da questão da ansiedade, né? E porque é muito divulgado nas mídias, em tudo que é lugar, as técnicas de respiração. Todo mundo, em algum momento da vida, ouviu falar sobre ansiedade e sabe que existem técnicas de respiração que contribuem para isso. E aí eu vou dar um exemplo clássico para vocês entenderem a importância desse individual, de olhar na internet, de fazer em casa e achar que não tem resultado, porque é tão importante. Eu já fiz o acolhimento de uma pessoa que ela tinha dificuldades respiratórias. Para ela fazer uma técnica de respiração causava um sofrimento muito maior, porque ela não conseguia, ela não tinha força do que se eu usasse outra ferramenta. Aí eu pergunto a vocês, eu vou ficar insistindo com essa pessoa, tentar ajudar a usar uma técnica porque tem uma comprovação científica, porque tá todo mundo falando sobre isso? Não, e aí está a diferença entre informação e conhecimento. A gente tem muita informação na internet, conhecimento é para poucos. E por isso que a gente está fazendo essa live para conscientizar vocês sobre essas questões. Porque se você pesquisar no Google como emagrecer, você vai encontrar inúmeras possibilidades, inúmeras ferramentas, inúmeras receitas. Vai ter gente falando de várias formas. Assim, não vai ser difícil você encontrar alguma informação sobre isso. Mas o conhecimento que se aplica a você, dentro da sua realidade, que vai ser eficaz, isso já é outra história. Então, vocês percebem o quanto é importante a gente abrir esse espaço para a gente estar falando aqui, e porque é tão difícil, às vezes, né, a gente conseguir emagrecer, porque não é só a questão da informação, não é só, mas a gente olhar o que é que está funcionando, o que é que não está, né? Como é que eu posso melhorar isso? Para mim está sendo difícil tal coisa. O que é que eu posso olhar dentro desse aspecto? Porque quando a gente fala de ansiedade, tem essa questão da rapidez, né, do processo, de querer enxergar o resultado. Mas a que preço, né? Olhar também para isso, né? Será que vale a pena atingir o resultado em X tempo? E às vezes até duplicar esse peso que eu queria perder porque eu não consegui controlar essa questão. Porque outra questão que a ansiedade interfere muito é quando a gente vai trazer um recorte para a dificuldade que nós temos de lidar com as nossas emoções. Quem nunca, num dia triste, descontou essa tristeza na comida, né? Quem nunca viu um filme que, em um término de um relacionamento, tá aquela mulher chorando, desesperada, com um potão de sorvete. Não é uma taça, é um pote de sorvete, chorando e comendo. Gente, isso nada mais é do que um retrato clássico da nossa realidade. A gente não aprende a lidar com nas nossas emoções. Se a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, é muito comum a gente descontar as nossas emoções na comida. Isso vale para a tristeza, isso vale para a alegria, isso vale para a ansiedade, isso vale para qualquer emoção. Olha que interessante a gente trazer esse recorte também. Eu trago muito isso também, Tainá, sobre o comer emocional, que as pessoas geralmente confundem, né, fome com vontade de comer. São coisas totalmente diferentes. A fome, ela é física. Você sente a necessidade, aquela dorzinha no estômago, o estômago roncando, aquela falta de energia. A vontade de comer, ela é emocional. Ela geralmente é direcionada para algum alimento específico. Um doce, um sorvete, uma pizza. Ela geralmente é direcionada. E aí eu prezo muito por isso. Eu tenho várias publicações no Instagram falando essa diferença entre fome física e fome emocional. Que essa fome emocional ela acaba sendo um sabotador quando a pessoa está em processo de emagrecimento. Porque quando a gente começa, de fato, esse processo, para que o emagrecimento aconteça, você precisa sim reduzir essa quantidade calórica. Para que o teu corpo comece a usar o estoque que ele tem lá em gordura como fonte de energia, que começa a queimar essa gordura.
E muitas vezes elas sentem esses desejos, né? Porque o nosso corpo é muito inteligente. Quando você começa a queimar o que ele tem ali de reserva, ele quer te estimular de todas as maneiras possíveis a botar mais comida, liberar mais energia para ele. E o psicológico, ele está diretamente ligado a isso. Eu sempre digo às meninas, né? Eu digo a elas, nosso psicológico é do caramba. Porque às vezes, principalmente mulher na TPM, não sei, é o caso apanhar, né? Mas no meu caso, quando eu tô de TPM, eu sou a louca do chocolate. Não é um bolo, não é, sei lá, qualquer outra coisa, é chocolate. Aí às vezes eu tô aqui no estresse, aí meu marido olha pra mim e faz, eita, vou ali comprar um chocolate pra elas. Vai, irmão. Às vezes ele chega aqui com um chocolate tradicional. Eu não gosto de chocolate ao leite. O meu chocolate é de 70% acima, que já é um gostinho mais peculiar. Por quê? Porque no decorrer da minha história, eu fui adaptando o meu paladar. E o quanto isso é importante também, porque eu como o meu doce, o meu chocolate, ali na minha TPM, e procuro o meio de que aquilo não atrapalhe o meu processo. Porque eu digo a todo mundo, eu estou num processo constante de emagrecimento. Porque é o meu estilo de vida. Qual a credibilidade eu teria se eu não seguisse uma vida saudável, uma alimentação saudável, se eu não praticasse exercício? Não é querendo ser espelho para ninguém, mas querendo ou não, as pessoas olham para o profissional, principalmente mulher, né, que é mais visual. Ela olha para o profissional e diz, ai, a Lawane é magrinha, a Lawane posta sempre a alimentação dela, posta o treino dela todos os dias. Eu poderia me espelhar na Lawane e fazer uma coisinha diferente. E é o que acontece também muito com as minhas clientes, principalmente quando a gente trabalha um tempo mais prolongado. Eu encerrei um grupo recentemente e as meninas diziam assim, Lawane, quando eu levava minha alimentação para o trabalho, as meninas ficavam dizendo assim, lá vem a fitness, lá vem a musa fitness, ficava brincando com ela, né? E no final do mês que ela passou comigo, as meninas já estavam se espelhando nela. Começaram a ver o resultado que ela estava tendo e começaram a usar aquilo como inspiração para que elas saíssem da zona de conforto. E aí uma das meninas, eu estava inclusive atendendo ela agora antes de começar a live, ela falou para mim, Lawane, tem duas colegas minhas lá do trabalho que estão interessadas em começar contigo, porque elas viram o resultado em mim, elas eram as que mais brincavam, ficavam lá tirando onda com ela por conta da alimentação, e agora ela é um espelho para as meninas. Elas querem aquilo que ela tem hoje em dia, aquele suporte, aquele apoio, aquele direcionamento. E eu costumo sempre dizer isso, que a gente é inspiração para as pessoas, mesmo sem saber. Muita gente pode estar se espelhando na Tainá. Muita gente pode estar se espelhando em mim e eu não faço ideia. Então, eu sempre prezo por isso, não só pela minha profissão, mas porque é o meu estilo de vida realmente. E eu tento passar ao máximo isso para as minhas clientes, que a alimentação, ela precisa ser realmente um estilo de vida, você levar a sério a palavra dieta. A tradução da palavra dieta é estilo de vida. Então, a dieta é tudo aquilo que a gente come. Você pode ter uma dieta balanceada, você pode ter uma dieta toda aí controlada, né? E a importância da gente levar sempre essa questão do equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, não só na alimentação. Eu digo isso para elas sempre. Não é só na alimentação que vocês precisam de equilíbrio. Gente, em tudo a gente precisa de equilíbrio. Em estudo, em trabalho, em relacionamento, em tudo. E o quanto é importante você trazer esse recorte, né? Que é algo que eu sempre converso com as pessoas que me acompanham nos stories. Eu sempre mostro um pouquinho da minha rotina, né? Quando eu escolhi falar sobre ansiedade, eu também contei a minha história de vida com relação à ansiedade. Eu também faço atividade física, né? O que eu indico para os meus pacientes, eu também faço. Mesmo que sejam coisas diferentes, claro, dentro da realidade de cada um. Mas eu pratico aquilo que eu falo. Então eu nunca vou trazer algo, nem nunca vou me propor a falar em algo que eu não acredito, né? Ou que eu não tenha algum tipo de comprovação ou experiência
com aquilo. Então, eu gosto muito de falar sobre aquilo que eu confio, né? E aí vai de cada profissional. Eu não vou falar uma coisa, milhões de pessoas podem defender tal coisa. Se eu não tiver minha experiência com aquilo, se eu não tiver contato com aquilo, se eu não tiver uma comprovação científica da eficácia com aquilo, o mundo inteiro pode dizer que funciona, eu vou dizer que não. Então, assim, é muito de cada profissional. Então, eu sou real. Sabe essa questão que está sendo muito divulgado, né, dos perfis dentro da rede social e o quanto isso é adoecedor. Eu nunca vou trazer algo no meu perfil que não seja de acordo com a minha realidade, de acordo com a minha experiência, de acordo com o meu conhecimento. Esse negócio de falar por falar, algo solto, não é algo que eu defenda. Então, assim, quando a gente traz essas questões dessa realidade, muitas vezes é pelas experiências também, que nisso nos agrega muito como profissional, porque somos pessoas também, né? E se a gente está dizendo aqui que a importância do equilíbrio para a nossa qualidade de vida, quem não vai querer isso na sua vida? A gente sabendo disso, da importância disso. Quando eu falo da questão, eu nunca falei, né? E eu continuo trazendo essa questão. Eu nunca falo no meu Instagram, por exemplo, faça terapia. Quem me acompanha sabe aqui, eu nunca uso essa expressão, faça terapia. Por quê? Porque muita gente fala, eu vejo muitos profissionais falando, mas meu lugar não é esse. Meu lugar é assim. Eu faço terapia, né? Eu sou psicóloga, mas eu também faço. Eu sei da importância do processo. Eu sei da transformação. Meus pacientes que estão comigo sabem desse processo e eu mostro todos os benefícios, né, nas minhas redes sociais, nos meus canais de contato, nessas lives que eu trago aqui, mostrando para vocês os benefícios disso. A escolha de fazer ou não está nas suas mãos. Não sou eu dizendo faça a terapia que vai mudar alguma coisa na sua vida. Então, eu defendo muito essa questão da autonomia. Você fazer ou não é uma escolha sua. Mas eu preciso, como profissional, estar aqui para te mostrar que existe um caminho, existe solução e é possível lidar com as suas dificuldades. Por quê? Porque o que parece óbvio para muita gente, para outras pessoas não é tão óbvio assim. Todo mundo pode pensar, mas todo mundo sabe sobre psicoterapia. Não sabe, não. Eu conheço diariamente, eu conheço pessoas, sempre chega pessoas no meu consultório que até esse momento, né, da indicação de chegar lá, o quão o processo foi difícil e que muitas vezes não sabem. Então, tem um trabalho explicativo para essa pessoa. Não é todo mundo que sabe que psicoterapia existe. Não é todo mundo que sabe o que é a psicoterapia e como ela pode te ajudar. Não é todo mundo que sabe. E a gente precisa trazer, olhar para essas pessoas que sabem. Não é porque a gente tem muita informação que a gente tem o conhecimento de saber o que fazer com essa informação. E é isso que muda. A internet está cheia de coisa. Durante a pandemia, eu vi muitas coisas, muitos absurdos, inclusive, né, já que o foco todo foi saúde mental, e que, assim, infelizmente, tem algumas pessoas que acreditam fielmente naquilo que está sendo dito. E eu tenho esse olhar crítico. Então, se eu não acredito naquilo, se eu não vejo que aquilo tem eficácia, eu nunca vou trazer. Por quê? Existe algo que a gente também precisa olhar, né? Esse cuidado. Eu tenho muito cuidado, não apenas com meus pacientes, mas quem acompanha o meu trabalho sabe. Eu tenho um cuidado diário, inclusive na forma que eu vou trazer esses conteúdos, né? Quando a gente faz uma live aqui com vocês, que a gente está trazendo abertamente, né, esse conteúdo como um bate-papo, para vocês poderem tirar as dúvidas, compartilharem com outras pessoas, tirarem suas dúvidas aqui e agora, né? Porque às vezes é muito difícil na correria do dia a dia. Você às vezes não tem oportunidade, às vezes você tem uma dúvida, por exemplo, sobre a questão do emagrecimento. Olha a Lawane aqui disponível para você tirar a sua dúvida aqui e agora sobre isso. Olha eu aqui disponível para você fazer qualquer dúvida que você tenha sobre ansiedade, sobre o processo da psicoterapia, sobre essas dificuldades. A gente está aqui se mostrando disponível para quem quiser, né? Porque a gente está cedendo um tempo, um espaço que, se você pesquisa na internet, você vai ter informação. Se você pergunta para a gente te dá o passo a passo. A gente dá tudo explicadinho, mastigadinho, para você tomar sua decisão. Porque também esse processo, né, essa autonomia também é necessário. Quando a Lawane trouxe esse exemplo, né, eu achei bem bacana esse exemplo que você trouxe do que as pessoas dizem. A gente está num mundo que a gente está muito preso, né, ao que as pessoas dizem. Aí você trouxe esse exemplo, eu achei bem bacana, por quê?
essa pessoa, a depender de como ela esteja com a sua própria autoestima, né, ela conseguiu continuar. Mas, por exemplo, se uma pessoa inicia um processo focado muito no seu bem-estar e ouve de colegas, ah, isso é besteira, ah, agora você tá fitness, zoando aquela pessoa, sabe? E aí, muitas pessoas às vezes até desistem. E não é porque elas não querem, não é por falta de força de vontade. Eu vejo muito essa frase, eu tenho assim, uma certa. Como é que eu posso dizer? Eu tenho um certo distanciamento, vamos dizer assim, dessa palavra, né? Força de vontade, porque eu vejo que é divulgado de uma forma muito errada, né? Como se dependesse só eu quero, eu consigo e acabou. Sabe? Gente, existem tantas coisas e isso às vezes traz um sofrimento até maior. Ah, você não tem força de vontade para fazer tal coisa? Calma aí, gente. Vamos com calma. Vamos olhar para essa dificuldade. Como é isso? Não é só força de vontade. Se fosse assim, seria um processo muito mais fácil. Mas olha o quão é difícil, quanto é doloroso, quanto é sofrido. Às vezes você quer emagrecer por seu bem-estar ou você quer simplesmente melhorar sua qualidade de vida. Que quando a gente fala de emagrecimento, também tem a questão da nossa autoestima, mas também tem a questão da nossa qualidade de vida, que a gente sabe que muitas vezes o sobrepeso prejudica as articulações, prejudica a locomoção. E essas questões, ninguém, quem está de fora, muitas vezes não sabe, não tem por que saber. Mas você que passa por isso, você que sabe disso, sabe quais são as suas dores e as dificuldades. Imagine esse processo ser difícil para você e você ainda ter que ouvir piadinha de colegas, né? Ouvir aquilo e você não tá bem com a sua própria autoestima. Muitas pessoas desistem de processos por conta disso, da influência dos outros. E aí vem a questão que a Lawane estava trazendo, né, da importância do psicológico. Porque se a gente trabalha a nossa autoestima, a gente continua seguindo o processo. A gente sabe que tem altos e baixos, às vezes tem momentos de frustração, né? Eu estava conseguindo tal coisa, chegou determinado período, meti o pé na jaca, comi aquilo que eu não podia, não tem problema. Aconteceu isso, então vamos trabalhar em cima disso, né? O que passou, passou. E agora, o que, é que a gente vai fazer daqui para frente? Né? Porque existe muito esse sentimento de culpa e frustração quando tudo tá certinho, né? Tudo tá caminhando certinho e acontece alguma coisa que é natural da nossa vida. E aí a gente acaba quebrando essa dieta, ou então comendo mais do que deveria, e às vezes acha que todo um trabalho foi por água abaixo. Né? Como se não serviu, poxa, não serviu de nada, e agora vou ter que começar tudo de zero, não tenho mais paciência para isso, eu não consigo. E aí a gente pensa, não, calma, pera aí, tem uma profissional aqui que está te acompanhando que vai dizer, não, deu errado dessa vez, você não conseguiu, não tem problema, vamos pensar no que é que a gente vai fazer, no nosso plano, né? O que é que a gente construiu, qual foi o nosso combinado daqui para frente, porque essas coisas acontecem. Né? A pandemia é um grande exemplo que a gente não tem o controle de tudo. Muito pelo contrário, a gente só tem controle sobre nós mesmos e olhe lá. Né? Porque muitas vezes, quando eu trago essa questão do inconsciente, né? Da gente fazer coisas que a gente não tem noção que a gente está fazendo, muitas vezes a gente não tem essa percepção. Por isso que é importante a gente olhar para o todo. Outra, né? Quando tu fala da autoestima, né? Aí me veio muito aqui na cabeça essas mulheres que me procuram. Elas vêm com a baixa percepção de valor delas. Assim, eu costumo dizer que é abaixo do chão. Elas já vêm com uma bagagem tão grande que elas não conseguem mais enxergar valor nelas mesmas. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho por trás, né? Para reconquistar essa autoestima dessas clientes. E quando se trata do emagrecimento, antes quando eu trabalhava com hipertrofia e outras particularidades da nutrição, eu não observava tanto isso, essa questão da autoestima. Mas depois que eu foquei no emagrecimento feminino, eu diria que 90% das mulheres vêm com autoestima muito baixa. E é um dos pontos que a gente precisa trabalhar dentro do processo de emagrecimento. Não é só alimentação, volto a dizer. Nunca será só alimentação. É toda uma bagagem, e a bagagem às vezes é bem pesadinha por trás. E quando você falou um pouquinho antes sobre testar, né, as coisas, eu só passo aquilo que eu tenho certeza. Eu sou exatamente assim. Eu testo tudo, sem exceção.
Ultimamente, depois que eu fiz a certificação, a gente trabalha com alguns protocolos. E aí eu testei todos os protocolos em mim antes, todas as estratégias, e aí sim eu comecei a aplicar nas minhas clientes. Porque eu aplico sabendo da eficácia daquilo que eu estou fazendo. E elas sempre ficam assim, ah, Lawane, mas tal coisa, por exemplo, um suco, mas tal suco é tão ruim. Aí eu digo a elas, eu sei que é ruim. Eu sei porque eu já fiz. Eu já tomei esse suco também. Mas eu explico o porquê que aquilo é importante naquele momento que ela está. Que eu acho que isso é muito importante. O que eu digo muito às profissionais, né? Que a gente tem um grupo de networking, eu sempre digo para elas, a questão não é o que você vai entregar para suas clientes, é como você vai entregar. Você pode muito bem chegar lá, jogar as informações e ir embora. Mas se tu chega com uma postura diferente, ah, eu aplico em mim, ah, eu tive tal resultado, ah, mas assim, elas vão te enxergar de uma maneira totalmente diferente. E às vezes a forma como tu tá passando para ela aquilo vai fazer deixar ela mais motivada para que ela consiga seguir o processo dela. Uma coisa que as minhas clientes falam muito, ah, Luana, você dá muita atenção pra gente. De sempre estar ali perguntando como é que tá. Às vezes eu tô quase desistindo, aí chega você lá, e aí, como é que tá? Aí eu digo, ah, Lawane, essa semana foi tão assim, você sempre vem com uma solução. Aí eu digo para elas, é exatamente isso que eu preciso fazer para vocês. Eu estou aqui para trazer a solução, desde que vocês me procuram e me digam o que está acontecendo. Aí eu sempre tô lá, e aí, como é que tá? Você quer? Porque se a gente só passar a informação naquele momento e deixar pra lá, elas vão desmotivando com o passar dos dias. E eu acho que isso é em tudo que a gente faz. Se a gente não tiver uma motivação diária, uma meta a ser cumprida, um objetivo, um foco, a gente vai querendo não desmotivando, retrocedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E é muito importante no processo de emagrecimento essa motivação. E outra coisa que eu pergunto para elas é, antes de elas começarem qualquer processo comigo, qualquer serviço, eu pergunto para elas o quão determinada você está para atingir o seu objetivo. Me diga de 0 a 10. Qual é o seu nível de determinação? Dependendo da resposta delas, eu digo, ó, tal serviço vai ser bom para te ajudar. Se a resposta não for boa, eu vou dizer assim, olha, eu acho que não é o momento de você direcionar isso para a tua vida. Por que tu não procura primeiro uma ajuda com um psicólogo, tenta tratar outros meios, para que quando você vier para a alimentação, você consiga realmente seguir o que é para ser feito. E eu acho que isso também é bem importante, o profissional ter esse direcionamento. Porque não adianta eu querer aceitar todo mundo, só pensando na questão financeira, querer atender todo mundo, e não dar o suporte que aquela pessoa precisa. Eu preciso entender a individualidade dela, o momento que ela está passando, o que ela está vivendo. Às vezes, o que resolve o problema dela não é a alimentação. Às vezes ela está com a alimentação até legal, mas a questão psicológica é o que está pesando mais. Então, eu tendo esse direcionamento, eu consigo, não, vai procurar um psicólogo, procura tal pessoa. Eu geralmente indico, né? Eu tenho os meus grupinhos, aí eu sempre digo, procura tal pessoa, ela vai te ajudar, ela vai te dar um direcionamento nessa parte e tal. Porque a gente tem que ter esse entendimento que na alimentação sozinha não vai. É por isso que a gente decidiu fazer essa live, né, Tainá? Uhum. A alimentação sozinha não resolve, assim como o psicológico sozinho também não resolve. A gente precisa entender que o processo de emagrecimento ele é um ciclo e para que o emagrecimento aconteça, você precisa fechar o ciclo. Eu digo isso para minhas clientes sempre, você precisa fechar o ciclo. Quer emagrecer, você está determinada, comprometida com o seu objetivo, tô. Então vamos fazer o ciclo. Quando você fechar o ciclo, aí você, pronto, agora que você chegou onde você queria, vai seguir sozinha. E aí, durante esse processo, elas criam essa inteligência, né, de saber fazer as escolhas certas, saber que tal coisa leva ela a se sabotar. E quando a gente estava falando de dieta restritiva, depois veio uma coisinha na minha cabeça. Que muitas vezes essas pessoas que têm acesso à informação na internet, que hoje a informação é muito fácil de ser encontrada, né? Elas pegam essas coisas restritivas
aplicam e depois elas relatam muito episódios de compulsão alimentar. Faz aquela restrição gigantesca e depois ataca tudo. Ah, como uma menina me procurou uma vez, eu gosto sempre de dar exemplos assim, porque às vezes a gente tá falando e as pessoas não estão entendendo. Uma pessoa me procurou, disse que fez uma dieta extremamente restritiva, que um nutricionista tinha passado, e aí ela fez a dieta por 2 dias. No final do segundo dia, ela estava com muita dor de cabeça, ela não tinha energia para nada. E ela simplesmente teve uma hipoglicemia no banheiro. Ela disse, Lamane, eu simplesmente apaguei no banheiro. E aí, quando eu acordei, quando eu voltei, eu não tinha força de nada. Eu saí me arrastando do banheiro, não conseguia me levantar. Fui para a cozinha, abri a geladeira e saí puxando assim as coisas dentro da geladeira, enfiando na boca. Um clássico episódio de compulsão alimentar. Mas por quê? Porque ela já tinha chegado para lá do extremo do corpo dela. Ela já tinha botado o corpo dela num nível que é, eu não sei nem explicar, injusto. E como eu já falei, nosso corpo é muito inteligente. Então ele vai usar todos os mecanismos que tiverem disponíveis para te fazer não botar ele nesse máximo. É E a gente importante. sempre tá nesse joguinho de cintura, né? Ah, vamos sim fazer, mas vamos fazer da forma certa. Não pular etapa, fazer todo o passo a passo da maneira que é para ser feita. E aí sim, vocês vão conseguir o emagrecimento tão sonhado, tão desejado. Tratar o psicológico, tratar o físico, né? É tudo importante, é tudo se complementa, né? É o casamento perfeito. É importante a gente não se enganar com aquela ideia de que, eu faço esse tipo de coisa, mas eu sei que eu tenho controle do meu próprio corpo, né? Que também tem muito isso. Quando a gente fala de compulsão alimentar, né? Para quem não sabe, né? Eu acho que talvez eu vou falar um termo aqui que eu não sei se na sua região é muito comum, mas aqui as pessoas conhecem, que é a famosa boquinha nervosa, né? Que a gente chama aqui, que é, por exemplo, no dia a dia, né? Muitas vezes, às vezes até inclusive em momentos ociosos, principalmente em frente à televisão, em frente ao computador, né? Que foi um período de pandemia que a maioria das pessoas ficou submetida a essa sessão. E aí o que acontece? Ah, eu preciso de alguma coisa para mexer minha boca, eu preciso mastigar alguma coisa, né? A pessoa não se dá conta, né, a gravidade que isso, mas vai comendo uma coisa aqui, vai outra aqui, então enche, faz aquela bacia de salgadinho, aí vem doce, aí vem chocolate, aí tem sorvete. Então percebe que não só é a questão do que você come, mas também da quantidade. São dois aspectos, né? Que normalmente quando a gente tem vontade de comer algo, nunca é algo saudável. A gente nunca quer comer uma maçã, né? Só para mexer a boca, vamos comer uma maçãzinha? Nunca é. Sempre é um chocolate, uma batatinha frita, um hambúrguer, né? Sempre é algo assim que a gente sabe que não ajuda. E agora, quando a gente pensa nisso em grandes quantidades, aí a gente vê que as coisas vão descendo ladeira abaixo. Por quê? Porque quando eu falo que muitas coisas a gente acaba fazendo de forma inconsciente, é no sentido de, às vezes eu tô de frente pra televisão, tô tendo vontade de comer, vou lá e como, mas eu não me dou conta da quantidade que eu tô comendo, porque eu tô focada no filme e eu vou, quando eu ver eu já comi. E aí a gente entra Exatamente. numa questão que a gente também não pode deixar de falar, porque, como eu falei, tem muitas coisas relacionadas, que são os transtornos alimentares. Que, para quem não sabe, os transtornos alimentares também são classificados, né? Também estão dentro do manual de doenças psiquiátricas, né? Também são transtornos que estão relacionados à mente. Então, quando a gente pensa em bulimia e anorexia, está muito relacionado ao psicológico, não só a questão da alimentação, mas o significado desse comer, né? E a gente sabe que o comer é algo também social, né? Quando a gente sai, normalmente quando a gente tem uma confraternização com amigos, com familiares, Tá comigo. a gente está sempre comendo. Então a gente percebe, se estando numa dieta tão restritiva que não me permite, por exemplo, o que causa um impacto maior. Se eu estou numa dieta tão restritiva assim, eu vou evitar sair para esses lugares, porque se eu for para esses lugares, eu vou querer comer e eu não vou poder. Olha quanto impacto uma questão alimentar pode causar na nossa vida. Percebe que não é uma coisa só? E isso, como eu estou dizendo aqui, eu estou falando de uma forma muito didática.
Mas quando eu falo dessa questão do inconsciente, para a gente olhar para si, para o nosso interior, para esses aspectos, é porque isso acontece diariamente com pessoas no mundo todo e elas não percebem até que cheguem a um nível de uma gravidade maior, às vezes de um transtorno, às vezes de um adoecimento, às vezes de uma questão física que aparece. Então, assim, olha o que nível precisa chegar para você começar a perceber que essas pequenas coisas que vão acontecendo no seu dia a dia. E aí, quando eu digo dia a dia, por quê? Quando a gente fala de compulsão alimentar, não acontece só uma vez. O problema da compulsão alimentar é a periodicidade, né? Você fazer isso de uma forma diária, de uma forma frequente, em horários diferentes, né? Seja de manhã, de tarde, de noite. Olha, isso a curto prazo você não pode não perceber mudanças significativas. Isso a longo prazo, para a sua saúde física e mental, é algo muito grande. E aí vira aquela bola de neve que você não sabe como foi que começou, mas é difícil sair, você não sabe que aspecto olhar primeiro. Olha quantas coisas envolve o processo de emagrecimento. Olha quantas etapas a gente precisa olhar. É verdade. Acaba virando um ciclo vicioso, né? Uhum. E para Então, eu encerrar, acho que eu acho que a gente já foi, né? falou até demais, na verdade, a gente já passou até uns 10 minutinhos, mas é porque, assim, quando a gente traz, né, quando a gente pensou em trazer um tema como esse, quando a gente conversou sobre o tema, né, para trazer aqui para conversar com vocês, é algo assim, não tem como a gente fazer um recorte sem explicar em detalhes, né, a abrangência. Dá para fazer inúmeras lives sobre esse mesmo tema sem ser repetitivo? Dá, pode apostar que dá. Tem muita coisa ainda. Mas a gente queria trazer os fatores principais, né? Como a ansiedade pode te impedir de emagrecer? E a gente trouxe vários aspectos, né? Só para resumir, para quem chegou depois, para quem está assistindo agora, que foi a questão do pensamento 880, ou eu restringo demais, ou eu como livremente, sem medir as consequências. Tem a questão da busca de resultados rápidos, tem a questão do fator hormonal, né, que o aumento do nível de cortisol no nosso organismo contribui também como um fator de desmotivação, desânimo, cansaço. Então, a dificuldade da gente colocar em prática as atividades do dia a dia ou ter uma rotina saudável. Então, percebam que tem vários aspectos da ansiedade que contribui e tem a questão principal que é o nosso estilo de vida. Então, assim, o estilo de vida também contribui para a gente manter uma mente mais saudável ou para a gente adoecer. E a gente às vezes não foca nessa questão, né? Escuta-se muito falar sobre os fatores genéticos, mas olhem, fator genético é apenas um ponto que pode ser agravado para o seu estilo de vida também. A gente não olha uma coisa só, a gente precisa olhar o todo. Lawane, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite, pela disponibilidade de estar aqui para a gente falar abertamente sobre esse tema, que eu sei que às vezes não é fácil na correria do dia a dia, né? A gente se dispor de uma hora para poder trazer um conteúdo como esse. Mas eu queria te agradecer, eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente, né? Que quem estava nos assistindo possa ter aproveitado. Eu vou deixar essa live salva, então quem perdeu o iniciozinho, quiser rever, não se preocupe, vai estar lá no meu perfil, Tainá Psi. Vocês podem ir lá para rever essa live, assistir tudo certinho, né? Assimilar as inúmeras coisas que a gente trouxe e que isso, pelo menos, fique para vocês como uma reflexão, né? Porque quando a gente traz essas lives, a gente traz inúmeras possibilidades de soluções, mas o primeiro ponto é você se perceber, né? Qual desses aspectos que a gente trouxe aqui que você acaba fazendo e você não percebe que você faz, ou você sente um impacto disso, ou para você é uma dificuldade. Isso é algo para você refletir consigo mesmo, para você olhar para si, para você se perceber e que você possa buscar ajuda se você sentir que é necessário, que você precisa, que você quer ajuda. Você gostaria de Eu que falar? agradeço o convite, né, Tainá? Que foi maravilhoso passar esse tempinho aqui com vocês.
como eu sempre digo para todo mundo que passa por mim, para as pessoas que também me convidam para a live, eu espero que tenha conseguido um pouquinho assim transformar a vida dessas pessoas. Que a mínima transformação que a gente tinha conseguido fazer aqui, ela vai se multiplicando aos poucos. Não deixe de consumir o conteúdo que a gente publica também no Instagram, né? Porque são conteúdos ricos que vocês podem ir tendo pequenas vitórias aplicando na vida de vocês. E sempre que precisar, Tainá, se tiver algum assunto aí abordando a alimentação, a nutrição, pode me chamar que eu vou me fazer presente, tá? Ah, que ótima notícia! Então a gente já combina aí, quem sabe, uma próxima live com outro tema. Para todos que Vamos. ficaram plena sexta-feira com a gente até essa hora, muito obrigada pela presença de vocês. Tenham uma boa noite, bom descanso e até o nosso próximo encontro. Lembrando que agora nós temos encontros semanais, toda sexta-feira, 8 horas da noite. Boa noite a todos. Tchau, Laura. Boa noite, tchau.